O meu nome é Donati Caleri, tenho formação em Medicina Chinesa e Psicologia, sou autor do livro Medicina Chinesa Viva e diretor da Asbanto, escola que há mais de 30 anos promove cursos de formação em acupuntura, shiatsu e práticas integrativas. Por conta disso, tenho profunda admiração, respeito e encanto pela medicina tradicional chinesa. E o propósito do vídeo que vocês irão assistir, fruto dos nossos cursos, é o de compartilhar os conhecimentos da medicina tradicional chinesa, utilizando uma linguagem contemporânea. Espero que vocês gostem e se inscrevam no canal. Obrigado. O sistema Shen, ele é, vamos dizer assim, de uma funcionalidade imensa. Ele se relaciona muito com todos os outros sistemas aqui, como nós já vimos muito superficialmente, vamos ver mais. Você pode ter manifestações nos outros sistemas e que a origem dele pode ser do rim. Vou trazer um exemplo. Exatamente, um exemplo clássico é o exemplo da estagnação do Qi no aquecedor superior. Exatamente, é a asma. A asma muitas vezes tem a ver não com o pulmão diretamente, mas com a secura do rim, a deficiência do rim na produção e principalmente na circulação dos líquidos. Ela não consegue umedecer o pulmão precisa de ser umedecido. O Qi tem uma tendência a ser mais seco. O pulmão capta esse Qi, ele precisa de umidade para que esse Qi se torne útil ao corpo. Senão você põe para dentro, mas ele não tem utilidade ainda. Ele precisa de receber alguma materialidade, porque é muito seco, é muito yang, é muito, vamos dizer assim, volátil. Ele precisa se apegar a algum líquido. Assim como o Shen precisa se apegar ao sangue, a mente universal precisa se apegar ao sangue para circular pelo corpo todo, fazendo esse corpo todo inteligente. Esse Qi, ele também é outra substância muito yang, né? É uma substância insubstancial, imaterial. Ela precisa de algum líquido para que ela possa circular pelo corpo todo, para trazer fundamentalmente movimento de todos os líquidos. Se o rim não umedece, esse Qi ele tem que entrar, ele precisa descer, mas ele tem que ter algum umedecimento para que ele possa descer. Se o rim não consegue mandar umidade para o Fei, se o Shen não umedece o Fei, você tem uma estagnação que vai produzir uma asma, e que se você só tratar em cima do pulmão, você corre o risco de não alterar quase nada. Quando você trata do rim e do pulmão, você consegue restabelecer o que a gente chama de via das águas, que já foi falado aqui atrás, dos 3 aquecedores, dessa via das águas. Essa via das águas não é alguma coisa de materialidade, não tem 3 aquecedores, triplo aquecedor não é um sistema material, como é o pulmão, não vamos dizer assim, é um sistema funcional, é uma funcionalidade entre o que acontece aqui embaixo, o que acontece aqui no meio e o que acontece aqui em cima, e a comunicação entre eles. O que é produzido aqui tem que subir, o que é produzido aqui tem que descer, o que é captado, ou seja, isso é chamado de via das águas. É a comunicação entre o que esses sistemas todos produzem. E se você tem uma estagnação na via superior, no aquecedor superior, o que está aqui não chega lá para baixo, ou o que é produzido aqui não chega aqui para cima. Vocês acham que pode ser isso? Esse catarro retido no aquecedor superior, especificamente no Fei,
E também no coração, muitas vezes. Esse catarro se espraia para o coração. Mucosidade no coração é outro sintoma. Essa mucosidade, ela pode ser caracterizada como um excesso de yin do sistema Shen. Isso é uma questão que eu estou fazendo com vocês. Se pode, explica. Se não pode, qual uma segunda hipótese a ser criada para a existência dessa mucosidade no sistema Fei? Tudo tem o seu aspecto Yin, tudo tem o seu aspecto Yang. Então, essa função do rim de fazer espraiar umidade pelo corpo, espraiar Yin pelo corpo, no sentido de menos até do que a umidade, isso que o rim espraia pelo corpo. É quase que uma... É o subatômico da umidade. É o subatômico, não tem molécula de umidade, é antes da molécula de umidade. Pode ser uma deficiência de Yang, pode ser uma deficiência de Yang. Mas uma deficiência de Yang, desculpa, você falou deficiência de Qi. Pode ser uma deficiência de Qi, mas, e aí é interessante, é uma deficiência de Qi substância ou é uma deficiência de Qi funcionamento de cada sistema? Porque cada sistema tem um funcionamento mais ou menos padrão, em que eu digo assim, o Qi do pulmão está legal, o Qi do coração está legal, o Qi do baço está bom, o Qi do rim está bom. O que eu estou querendo dizer com essa utilização de Qi? Eu estou querendo dizer que esse sistema está com a sua harmonia funcional dentro de um platô bastante saudável. O Qi do pulmão está funcionando bem, está captando, está circulando, está distribuindo, está cumprindo as funções. Esse não é o Qi substância, percebe? É o Qi no sentido de quase que uma avaliação daquele sistema. Então eu estou avaliando que o Qi daquele sistema está bem. O Henrique chega e eu digo assim, pô, você está com um Qi legal, ou seja, o Qi é uma forma genérica de falar de vários elementos que se combinam e que no final da história você diz assim, pô, você está com um Qi legal, o cara está com uma voz bacana, está com um olhar bacana, está com umas ideias boas, está com uma energia boa, e eu posso dizer, pô, o Qi do Henrique está bacana. Eu não estou dizendo que o Qi dele é só nesse sentido da substância lá que ele está captando, também, mas é um certo vitalismo, é como o Qi pudesse ser usado como o vitalismo do sistema Fei está legal, o vitalismo do sistema Gan está legal. Vocês estão entendendo essa utilização do Qi? Quando o João fala uma deficiência de Qi, eu preciso perguntar a ele de Qi de algum sistema ou do Qi geral como substância. O sujeito, nesse exemplo, não da asma, porque da asma a gente já viu, a asma é secura, pode ser deficiência do Yin do rim e do Yang do rim, pode ser o rim pode ter Yin, mas não tem Yang para mandar para cima, aí é deficiência do Yang do rim, aí a pessoa vai ter edema lá embaixo, percebe? Ela vai ter asma e vai ter a perna inchada, por exemplo. Pode ser deficiência, a asma pode ser deficiência do Yin do rim. O rim está muito seco, ela não tem edema, ela tem o pé seco, tudo está seco, está tudo ressecado, porque tem deficiência do Yin do rim. E aí ela tem asma. Percebe como pode ser uma deficiência do Yang, tem líquido, mas não consegue distribuir. Ou uma deficiência do Yin, não tem líquido, o líquido não é que não tenha líquido, está abaixo do necessário. E, nesse caso da umidade, mucosidade, catarro,
o que a gente tem tradicionalmente? Qual a primeira hipótese que eu vou construir? Deficiência do yang, do pi, com excesso de mucosidade no aquecedor médio. Ou seja, esse sistema do aquecedor médio, principalmente estômago e baço, principalmente baço, não consegue transformar a umidade que é ingerida dos alimentos e dos líquidos, até porque tudo isso que a gente ingere gera muita umidade, umidade no sentido positivo e necessário da umidade para o corpo, mas umidade no sentido de excesso de umidade. O problema não é a umidade, o problema é o excesso da umidade. Esse excesso o corpo não consegue eliminar. Não consegue eliminar por onde? Pelas vias de evacuação, de urina e de suor. Aí, basicamente. Então você fica com excesso. Esse excesso de umidade tende a ascender para o pulmão. A umidade que você tem no pulmão para produzir catarro é muito mais uma umidade grosseira e densa do baço do que a umidade do rim. A umidade do rim é mais delicada. Eu já falei com vocês aqui na aula passada que a umidade do rim na língua, ela produz aquela transparênciazinha de uma saliva muito transparente. A umidade do baço na língua produz aquela língua com uma saburra espessa e com uma umidade espessa, assim, sabe? Aquela não é propriamente mais uma saliva, é uma mucosidade, é quase que um catarro ali na língua. Então, amarelado. Hein? Meio amarelado. Mais amarelado se for uma umidade com calor e mais branca se for uma umidade com frio. Ainda tem essa variação que a gente vai ver no diagnóstico de língua. Então, de um modo geral, a asma tende a ser uma deficiência do yin, do shen. E o catarro tende a ser uma deficiência do yang, do pi, com excesso do yin, do pi. Excesso do yin entre barra mucosidade, umidade, esse yin que eu estou chamando é disso aí. Vocês estão vendo que os desdobramentos desse humano, dessa singularidade, a gente está aqui aprendendo a ir desdobrando essa situação, porque o sintoma, o patogênico fala de alguma coisa, mas você vai ter que levar sempre para um campo da subjetividade orgânica daquela pessoa, da singularidade orgânica daquela pessoa, sabe? Ou seja, eu acho que o que eu estou querendo dizer para vocês é que vocês vão pegando esse material e não fiquem preocupados ou ansiosos de como é que trata tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque essa tal coisa vai depender da tal pessoa que tem essa tal coisa, sempre vai depender da tal pessoa que tem essa tal coisa. Pode ir por uma via, mas às vezes alguns sintomas vão te mandar para outra via, um pulso e a língua vai te mandar para uma outra via. Então a coisa não é muito estática, sabe, assim, o aprendizado. Tem asma, eu vou logo lá no ponto usar o raio do rim, que é o ponto que fortalece o aspecto yin do rim. Pode ir assim com pressa, com ansiedade, e pode até ajudar na asma, mas você pode ajudar mais profundamente às vezes nessa asma se você entender as características daquele paciente ali. Você pode ser mais preciso na sua intervenção. Você pode ser, e quanto mais preciso você for, mais você, vamos dizer assim, fortalece o corpo, fortalece o sistema e faz com que aquilo ali não se manifeste mais até. Ou então você às vezes vai numa coisa assim, meio só naquilo paliativo. Você vai estar tratando lá da folhinha, melhora e piora, melhora e piora.